Bom dia, gente. Bom dia a cada um de vocês que está aí logado de manhã cedo. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e do Hospital Santa Isabel. E é uma honra para mim estar aqui hoje para mais um encontro com a espiritualidade. Eu até mandei para vocês agora, para nosso grupo maravilhoso, uma mensagem de uma mãe de uma das crianças que ilustrou o livro. E essa criancinha, ela é um anjo hoje, ela partiu. E a mãe disse que foi um presente para ela ter recebido o livro. Então, assim, eu acho que a gente não tem muitas vezes a dimensão, né, do alcance, desse projeto, que né, tem sido muito maravilhoso a tantas mãos. E hoje nós vamos falar sobre purificação. E aí, para iniciar, eu gostaria de convidar a doutora Sara Nanda, que é uma pessoa muito especial e está aí lá em Belo Horizonte. Bom dia, Sara. Ai, consegui. Sara, Bom dia, bom dia a todos. Namastê, né? É sempre uma honra estar aqui com vocês. É, esse tema é muito especial e vou contar para vocês como que eu pensei, né? O que que eu iria trazer hoje. Eu estava assistindo aquela série, comecei a ver, acho que foi até Clarissa que me indicou, The Chosen, conta um pouquinho da vida de Jesus, né? E, e aí é, eu vi o episódio do Sermão da Montanha. E quando eu vi esse episódio, eu me lembrei de um livro. Sarinha tá mudo. Ah, vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Agora estão me escutando? Tá ok? Tá ok agora. Ah, então tá. Desculpa, gente, hoje eu tô no celular, tô na rua. Mas então eu lembrei-me de um livro muito especial que eu já tinha lido e eu aproveitei para relê-lo, que chama O Sermão da Montanha, segundo o Vedanta. Então, como eu já falei para vocês, as escrituras hindus, né, dentro da religião hindu, a gente considera Cristo como um avatar, né, como um filho de Deus, né? E aí essa interpretação do Sermão da Montanha é feita por Swami Abhidananda, que é um grande mestre também, e é muito bonito. Então eu vou ler um pedacinho desse livro que fala exatamente sobre a frase, né, do sermão de Jesus, que ele fala: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí a interpretação do livro diz assim: encontramos em qualquer religião dois princípios básicos: o ideal de realização e o método para realizar-se. Qualquer escritura do mundo tem proclamado a verdade de que Deus existe e de que a finalidade da vida do homem é conhecê-lo. Todo grande mestre espiritual tem ensinado que o homem precisa conhecer Deus e renascer em espírito. No Sermão da Montanha, a realização desse objetivo vem expressa como a perfeição em Deus. Sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. E o método de realização que Cristo ensina é a purificação do coração, que leva a essa perfeição. Qual é essa pureza que precisamos ter antes que Deus se revele a nós? Todos nós conhecemos pessoas que poderíamos escrever como puras, no sentido ético, mas que não têm visto Deus. Por quê? A vida ética, a prática decidida das virtudes morais, se faz necessária como preparação para uma vida espiritual, sendo, portanto, um ensinamento fundamental de qualquer religião. Todavia, isso não nos habilita que vejamos a Deus. É como o alicerce de uma casa, não a estrutura superior. Como testar a pureza? Procurem pensar em Deus exatamente neste momento. O que você encontra? O pensamento da presença dele passa por nossa mente, talvez como um relâmpago.
Seguem-se depois muitas distrações. Você acaba pensando em tudo mais que há no universo, menos em Deus. Tais distrações evidenciam que a mente ainda é impura, que não está preparada para receber a visão de Deus. As impurezas consistem em diferentes impressões que a mente foi acumulando através de sucessivos nascimentos. As impressões foram criadas e armazenadas no inconsciente da mente, como consequência de ações, pensamentos individuais, representando em sua totalidade o caráter da mente. Importa dissolver por completo essas impressões antes que se possa considerar a mente purificada. São Paulo refere-se a essa revisão mental em sua Epístola aos Romanos, ao dizer: busquem transformar-se através da renovação da mente. De acordo com a psicologia Jung, 5 são as causas originais dessas impressões existentes na mente. A primeira é a ignorância, no sentido amplo da nossa natureza divina. Deus habita dentro de nós e à nossa volta. Todavia, não guardamos consciência dessa verdade. Em vez de Deus, vemos o universo de muitos nomes e muitas formas, que julgamos real. Exatamente como o homem que, vendo uma corda esticada em meio à poeira do chão, no escuro de sua ignorância, pode pensar que é uma cobra. Em segundo lugar, vem o sentimento do eu, projetado por essa ignorância que nos faz pensar em nós mesmos como separados de Deus e separados uns dos outros. Além do sentimento do eu, desenvolvemos o apego e também a aversão. Somos atraídos por umas coisas e repelidos por outras. Tanto o desejo como o ódio são empecilhos no caminho de Deus. A quinta causa das impressões mentais impuras é a ânsia de viver, que Buda chama de tânia, a qual Cristo se refere quando diz: quem quiser salvar sua vida, que a perca. Este apego à vida ou medo da morte é natural em todos, tanto nos bons quanto nos maus. Somente as almas iluminadas estão imunes à ignorância, ao sentimento do eu, do apego, à aversão e ao medo da morte. Para ela, as impressões todas se esvaíram. Mesmo que Deus nos oferecesse nesse exato momento esclarecimento espiritual, nós o recusaríamos. Mesmo que estivéssemos procurando Deus, momentaneamente recuaríamos desse pânico se estivesse prestes a ter uma visão dele. Agarramos-nos instintivamente à nossa vida superficial e à conscientização, temerosos de abandoná-las, muito embora, ao agir assim, estejamos passando por uma conscientização infinita, comparada à qual nossas percepções normais são, nas palavras do Bhagavad Gita, como uma noite espessa e um adormecer. Swami Vivekananda, apóstolo de Sri Ramakrishna, foi desde a mocidade uma alma que anelava por Deus. No entanto, ele provou desse mesmo medo. Quando esteve pela primeira vez com seu futuro mestre, Sri Ramakrishna, tocou sua visão espiritual, começou a se abrir. Então Vivekananda exclamou: o que estás fazendo comigo? Tenho meus pais em casa. E Sri Ramakrishna respondeu: ah, até você? Ele viu que mesmo aquela alma grandiosa estava sujeita ao apego universal da consciência superficial. Existem muitos caminhos de purificação do coração. Como haveremos de ver, Cristo procurava mostrá-los ao longo do seu sermão. Qualquer que seja o método, o princípio essencial é o devotamento a Deus. Quanto mais pensamos em Deus, nele nos refugiarmos, tanto mais o amaremos e mais puros se tornarão nossos corações. O princípio de centralizar nosso coração em Deus é igualmente afirmado pelos homens santos, que sejam das tradições judaicas, cristãs ou hindus. O Senhor é minha força e meu escudo, diz o salmista. Na imitação de Cristo, lemos: tu és minha esperança, minha verdade e meu consolo. Vejo que tudo é fraco e inconstante fora de ti. Então, gente, assim, não vou ler tudo, falta só um pedacinho, mas assim, eu só queria trazer esse trecho, porque é muito, muito maravilhoso desse livro, recomendo a todos, chama Sermão da Montanha Segundo Vedanta, para mostrar que isso, né, assim, não é simples a purificação, mas cada dia que a gente anela a Deus, que a gente, né, tem essa presença de Deus no pensamento, no coração, a gente está purificando o nosso coração, né, para a gente estar cada vez mais próximo, né, de enxergar essa verdade que Deus está dentro de mim. Então, eu queria deixar esse recado para começar. Obrigada a todos por essa família maravilhosa. Namastê.
Nossa, muito obrigada. Sarinha, depois você coloca o nome do livro no chat. Bom, e agora eu gostaria de convidar o nosso Amarildo querido. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço. Meu nome é Amarildo Fernando. Eu sou paciente do NOB, da doutora Clarissa Matias, doutor Felipe Zani. Mais uma vez é tão bom estar aqui com vocês novamente, dividindo, compartilhando esse aprendizado de cada dia. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês por essa oportunidade novamente. Eu fiz um esboço aqui porque, para mim também, purificação para mim é estar próximo do divino. Então, eu fiz um esboço da seguinte forma: a purificação é uma relação profunda, de manifestação com o divino. Para mim, é um pré-requisito, um caminho para uma conexão mais autêntica e significativa com o eu superior ou com uma dimensão espiritual mais elevada. Eu imagino limpar uma janela empoeirada para que a luz possa adentrar. As impurezas espirituais, como ressentimentos, medos, apegos excessivos, padrões de pensamento negativos ou comportamentos egoístas, funcionam como esse pó, obscurecendo a nossa visão, a nossa capacidade de perceber e receber as verdades e as energias espirituais. E eu venho buscando justamente isso, limpar a cada dia todos esses sentimentos que não faz a gente estar próximo do divino e estar próximo dessa purificação também espiritual, principalmente. Estou buscando essa purificação através do perdão, da compaixão e do serviço ao próximo, me permitindo que essa energia do amor, principalmente do amor fraterno, possa fluir mais livremente. Quando eu falo fluir mais livremente, eu quero dizer que algo que seja bastante natural do nosso dia a dia, que a gente possa expressar em busca dessa conexão com o divino através das boas ações, seja elas sobre todos os aspectos, de luz, de paz, de perdão, compaixão, somente serviço ao próximo, que é esse serviço ao próximo. Quando eu tive a minha questão oncológica mesmo, eu pude sentir de tão perto de toda a equipe do NOB, com esse tratamento que fizeram comigo, esse acolhimento. Então, o pessoal do NOB me acolheu de uma forma tão grandiosa que eu me sinto no dever, no direito de também atender da melhor forma todas as pessoas que passam por esse processo que eu passei, e poder retribuir de alguma forma, dizer que é possível, que a gente realmente tem que se apegar ao divino, às forças superiores e acreditar que existe uma lei maior que vai nos dar um caminho, que vai nos dar um alicerce para que a gente possa estar firme nesse processo, desse vale que é tão doloroso e tão difícil. E aí eu digo que essa abertura é vital para sentir a conexão com algo maior do que nós mesmos. É preciso a gente entender essa purificação divina quando eu me apego muito a Jesus, que veio para a Terra e em carne ele pôde permanecer com a sua purificação e nos apresentar esse significado tão grandioso. Eu sei que aqui na Terra não é fácil buscar, não é fácil encontrar essa, essa
a gente sente, mas a gente sabe que não é tão simples assim essa purificação como do nosso Jesus Cristo, que deixou esse ensinamento grandioso para todos nós aqui na Terra. Aqui. Então, a cada dia, o que eu posso dizer para vocês é a purificação é você estar a cada dia um pouco mais próximo do divino, um pouco mais próximo dessa energia superior. Eu fecho com essa mensagem para todos nós. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Marildo, querido. E é incrível como ele tem uma característica fantástica, que é a resiliência, né? Eu acho que você conseguir enxergar a chegada da doença como uma oportunidade desse processo, né, de purificação e de crescimento. Eu também. Muito maravilhoso. Bom dia, Bianca. Tá frio aí, hein? Aqui esfriou, agora esfriou. Bom dia a todos. Eu sou Bianca Pizarro, falo aqui de Curitiba, no Paraná. Sou terapeuta e estudiosa das constelações familiares e das terapias integrativas. E é interessante você falar, Clarice, né, da resiliência do Amarildo, porque era sobre isso que eu estava refletindo ontem, quando decidi me conectar ao nosso tema purificação. Quando nós pensamos em purificação, talvez a primeira imagem que a gente tenha na mente, né, é que a purificação seja algo assim imaculado, intocável, sem qualquer mancha. Mas a verdade é que a purificação é exatamente isso que o Amarildo trouxe. É algo que nos move, que nos transforma. É um processo bem diferente desse imaculado, desse intocável. E a purificação genuína, ela começa exatamente com o reconhecimento dos desafios. É quando paramos de lutar contra o que é e começamos a olhar para as nossas sombras, para as nossas dores, para as nossas limitações. E é exatamente isso. A purificação pode se dar quando a gente abraça, por exemplo, uma doença, uma perda, um medo, uma incerteza. E quando olhamos para a nossa própria fragilidade com coragem, sem disfarces, né? E como eu disse, eu sou estudiosa das constelações familiares, então eu não poderia deixar de enfatizar a visão de Bert Hellinger, que dizia que o essencial é simples, e essa frase nos convida a observar que muitas vezes é a própria vida que nos decepciona, para a gente parar de viver com ilusões e vermos a realidade. Ela destrói, entre aspas, né, todo o supérfluo até que reste somente o importante. Essa é uma forma de purificação que acontece com muitas pessoas. Hellinger ainda nos convida a enxergar o todo, a acolher em nossa alma o todo de modo igual, as diferentes partes da nossa vida, as diferentes pessoas, as histórias, sem julgamento, e sem essa diferenciação entre bons e maus, vítimas, perpetradores, para que a gente entre nesse processo de purificar esses nossos pensamentos e essas nossas emoções que fazem essas divisões. Em meio aos desafios que nos são apresentados, como a Marildo trouxe, né? Apresentados às vezes pelo nosso corpo, pelos relacionamentos, pelo destino, nós somos convidados de alguma forma, a aceitar a nossa realidade e a nos integrar a esse fluxo, né? Esse fluxo maior, sem a necessidade de sermos perfeitos, mas sim autênticos e conectados, né? Como também dizia a nossa colega antes, né? Os nossos pensamentos, às vezes, nos afastam desse essencial e dessa purificação. E eu gosto muito de pensar na lagarta, né? Que para se purificar, para se transformar numa borboleta, ela precisa passar por um estágio de aparente inatividade dentro de um casulo. E para ela é um processo doloroso, é um processo de desintegração, é um processo de reconstrução, para que ela possa emergir transformada. Mas é exatamente essa transformação que é, de certa forma, imposta a ela, que faz com que ela se torne
uma borboleta, que ela se purifique, que ela possa voar, né? Mas ela não tem como pular essa etapa do casulo. Todos nós estamos aqui nesse processo. Seja lidando com um diagnóstico, com um luto, com uma incerteza do futuro, né? Com esse medo, essa ansiedade do que possa estar por vir, ou com esses pequenos desafios do dia a dia. Estamos todos nesse casulo, de alguma forma, ou seja, na nossa própria jornada de vida. Que a gente possa reconhecer que esses desafios, eles são mestres disfarçados e que a imperfeição seria o solo fértil, né? Para que a gente possa crescer. E que aqui nesse plano, estamos encarnados como seres humanos desse planeta, nós todos somos aprendizes. E a gente vai buscando purificar o nosso espírito, nossa mente e o nosso coração. O meu desejo é que todos nós possamos abraçar essa jornada com compaixão por nós mesmos, né? E também pelos outros, sabendo que a purificação verdadeira é um ato, para mim, de amor e de coragem. É isso. Ai, Bianca, que lindo. Muito maravilhosa. Nossa, Sidoca, querida. Fantástica. Que bom ter você de volta. Obrigada. Para mim é uma felicidade estar aqui. As minhas ausências são muito sentidas pelo meu coração. Eu sou Cida Souza, Ked de Oiado, do Terreiro Junsum, e esse tema para nós é muito caro, porque nós temos a purificação como um ato da nossa rotina, né? O nosso sagrado, para nós humanos, é atingirmos, alcançarmos o nosso sagrado, nos relacionarmos com o nosso sagrado, nós temos esse momento, essa vivência da purificação. E a nossa purificação, nos nossos conceitos, nas religiões de matriz africana, elas se dão pela energização. São os banhos de ervas, que para cada ato nós temos as ervas específicas. Isso é muito grandioso. E para nós que temos a raiz, né, nessas casas, que vivenciamos esse dia a dia, temos a compreensão da importância desse ato de se purificar para se relacionar com o divino, é muito lindo, é muito fantástico. A gente passa o dia a dia, as nossas relações com o mundo, com o universo, elas nos trazem a todo tempo impactos de energia, energias positivas, energias negativas. E para nós, o que nós utilizamos como ferramenta, né, é muito essa necessidade de se purificar através desses elementos da natureza. Para qualquer um de nós, independente da relação com as religiões de matriz africana, um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de rio, são ações que a gente não sabe, né? Quem não conhece a força disso, a gente não tem a dimensão da purificação que isso nos traz. Quão importante é quem tem acesso aí ao mar, quem está em Salvador, que tem essa proximidade com o mar, apenas ir até a praia para dar um mergulho em maré de enchente, em maré de vazante. São finalidades diferentes, mas todas elas têm impacto na nossa purificação. E aí, corroborando com o que já foi falado aqui, as que me antecederam, e aí do lugar de experiência, né, das minhas vivências, eu penso que a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam nesse ato de purificação. Mas, para mim, o maior elemento que a gente pode utilizar para se purificar é o auto-perdão, né? É o se reconhecer como filha de Deus, como filhos de Deus, como pessoas que estão em evolução espiritual e, portanto, capazes
de acertar, mas no direito também de errar. Mas esse erro, ele precisa acontecer do lugar posterior, de nós conseguirmos compreender e nos perdoar. Deus não culpa ninguém. Deus é perdão e amor. Então, quem se culpa somos nós. E se a gente trabalha a cada dia essa purificação, a Marildo traz isso de forma tão linda. Se a gente trabalha a cada dia o auto-perdão e a gente desenvolve o amor ao próximo, a atenção às pessoas, aquelas pessoas que dependem da nossa escuta. Às vezes é só uma escuta. Eu estou experienciando um lugar de trabalho agora, aqui no meu interior, que eu tenho vivido muito isso. Às vezes as pessoas, né, as mais humildes, elas nos procuram com a intenção de solucionar questões que não são soluções da área pública, mas que só a escuta já vale a visita que elas nos fazem na expectativa de sair com as soluções. Então, esse lugar de caridade, de afetividade, de amor ao próximo, de compreensão do nosso papel enquanto seres humanos em evolução espiritual, isso nos ajuda muito internamente a purificação. Eu queria mandar meu abraço a Marildo, minha força para seu caminhar, e a todos vocês que nos escutam, o olhar carinhoso e as bênçãos de Oxalá. Muito grata, Cida, por sua contribuição, seu carinho. E agora as meninas lá do Rio Grande do Sul, Fernanda e Juliana. Você é uma dupla, né? O que que achou dessa dupla? Que alegria estar aqui mais uma vez. Somos aqui do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, e tá frio ali como a Bi tá no Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul hoje a gente amanheceu com 8 graus, tá? Tô cheia de roupa aqui porque tá frio. E pensando em purificação, o que me veio à imagem, e deixo aqui a sugestão de uma leitura, é um livro que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu trabalho com terapia, sou professora também, empresária, mas me considero uma estudiosa, uma estudante, uma leitora apaixonada. E nós muitas vezes precisamos desenvolver uma casca, uma armadura, né? Devido às experiências que a gente vai tendo quando chega aqui. E a gente chega aqui um ser humano tão pequenininho, um ser humano que precisa aprender a respirar, um ser humano que precisa aprender a comer, né? Mas a nossa alma que chega dentro desse ser humano é uma alma antiga, uma alma velha. É uma alma que já tem tantas experiências para organizar. E aí, a partir dessas experiências na família que a gente chega, com aquela mamãe, com aquele papai, com aqueles adultos, né? Nós vamos desenvolvendo comportamentos, pensamentos, né? Que vão nos ajudando a sobreviver àquele contexto. E quanto mais a gente vai passando esses anos terrenos aqui, esses aspectos eles vão nos prendendo. E para mim, talvez nenhuma das leituras das quais eu tive acesso até agora me definiu tanto purificação quanto essa fábula do cavaleiro. Porque a gente vai desenvolvendo esse nosso ego, esse nosso personagem, e com o passar da vida, a gente vai se perdendo de nós mesmos. Então, tudo isso que eu desenvolvi como característica, eu acabo me perdendo da minha essência, daquela alma, né? E claro que isso tudo vem a serviço da nossa sobrevivência. Eu precisei desenvolver isso para sobreviver àquele contexto. E aí, quando a gente cresce, vira assim um humano grande, né? Um humano adulto, aquela alma que veio cheia de tarefas, ela se perde dentro dessas características humanas que foram necessárias por um período. Então, quando eu penso, eu gosto, de trazer para algo prático, para algo de como eu coloco isso em prática quando eu organizo. E eu cheguei, sem sombra de dúvidas,
a Fernanda que eu me encontro hoje, que eu espero que seja amanhã uma Fernanda um pouco mais leve do que ela é hoje. Mas eu cheguei aqui porque essa armadura já me sufocava. Eu não aguentava mais ser a Fernanda que eu tinha me tornado. Então, para mim, purificar foi aos poucos e sigo ainda quebrando um pouco dessa casca e dessa armadura que eu constituí para me proteger, para poder desenvolver e me tornar um humano adulto, né? Hoje, quando eu consigo tomar consciência de certas posturas, de certos sentimentos, de certos pensamentos que me sufocam e me aprisionam, eu tento observar e encontrar recursos para aliviar ele, né? Muitas vezes nós vamos nos tornando um ser humano difícil de viver dentro. Quanto mais eu consigo reconhecer a minha parte humana e a minha parte alma e a minha parte espírito, mais eu consigo observar a incongruência dessas partes, né? Às vezes eu tô tendo atitudes tão difíceis comigo e com as pessoas que eu amo, às vezes eu acabo magoando com falas, com posturas, e isso, quanto mais eu tomo consciência disso e organizo isso em mim, para mim, Fernanda, é o que seria purificar. Eu consegui encontrar essa forma de agir e de me mostrar como indivíduo de uma forma mais leve, de uma forma mais doce, conseguindo levar nossas relações para o mais. Então, um caminho para mim de purificação, assim como o cavaleiro precisou do seu caminho, né? É a gente conseguir acessar nossas dores, nossos desafios, nossos movimentos terrenos, né? E muitas vezes nós temos movimentos aqui que levam a nossa alma e o nosso indivíduo para o menos. Assim como nós temos posturas, atitudes que levam a gente para o mais. Só que se eu não consigo olhar para estas sombras, se eu não consigo olhar para essas dores, fica desafiador, né? Para mim conseguir mudar, levar isso para o mais e como vem a nosso assunto hoje, purificar. Quais são? Sabe que eu geralmente trago perguntas aqui, porque eu acho que talvez eu seja uma das pessoas mais questionadoras que eu conheço. Porque tudo aquilo que eu vou fazendo eu me questiono. Será que eu fiz isso por quê? O que está atrás disso? Que emoção eu senti quando eu fiz isso? O que será que se manifestou, né? E então eu trago aqui um questionamento. Quais são hoje? E aí todos podem se perguntar isso, né? Quais são hoje as atitudes, as emoções e os pensamentos que eu, como indivíduo, tenho que não me levam para o mais, que me prendem, que me aprisionam, muitas vezes numa carranca que eu mesma construí. Para mim, um caminho de purificação, ele vem do reconhecimento daquilo que me prende. E quando eu consigo observar aquilo que me prende, aquilo que me amarra, eu consigo talvez dar uma afrouxada nos nozinhos, nas linhas, para andar um pouquinho mais em direção àquilo que eu realmente vim fazer aqui. Vou passar aqui para minha irmã sanguínea, minha irmã espiritual, né, minha parceira de vida, desembarcou na Terra pela mesma nave que eu, né? Olá, queridos. Me chamo Juliana, também nesse friozinho maravilhoso que faz aqui no sul. E dentro do yoga se fala muito, mas muito mesmo sobre purificação. A purificação é a base de um grande estudo dentro do yoga, dentro desses livros que têm mais de 5.000 anos, muito antes da escrita, né? Onde eles experimentavam os seus corpos e percebiam as emoções e o que tudo aquilo acontecia. Então, no yoga, nós chamamos a purificação de Saukya, né? Saukya está ali na ordem de Patanjali, quando ele começa a organizar toda a metodologia do yoga para passar para os seres humanos. Então, dentro desse Sáukia, vai existir respiração, vai existir movimento do corpo, porque é através desse corpo que eu consigo me purificar. E por que se purificar?
A gente precisa dessa purificação para acessar um lugar que é mais simples que a nossa existência, que é quem somos, né? E tudo isso que a Fê trouxe, que a Bi trouxe também, essa questão do essencial, da simplicidade da essência. E o que é mais simples que a respiração, que o ar disponível? Nada é mais simples do que o ato de respirar. E é sobre essa respiração que o yoga vai trabalhando esse processo para que a nossa consciência, a nossa mente se purifique e a gente possa entrar num estado de extrema presença. Porque muitas vezes nós geramos um desejo. Quando nós estamos nessa sensação de desejo, de querer algo, ou de chegar a algum lugar, ou de fazer alguma coisa, eu vou lá para o futuro. Eu fico pensando, ah, se eu tivesse isso, se eu fizesse aquilo, eu tô lá no futuro com uma ânsia disso. Quando eu me percebo pensativa, ah, então, tô assim, tô assado, eu vou lá pro passado. Aonde é esse estado que eu me percebo na presença? É quando eu começo a sentir. Quando eu sinto, eu estou na presença. Então, eu trouxe uma prática para vocês, para que vocês se percebam nesse lugar de sentir. Então, eu vou pedir para vocês colocarem bem firmes os pés de vocês no chão, acomodarem a coluna de vocês. Quem puder, fica com a coluna ereta. Se não, fica inclinado na cadeira, na cama, onde estiver. A gente vai fazer um processo respiratório. No yoga, nós falamos sobre prana. Respiração é uma coisa, prana é outra coisa. Respiração é o ato de mover o ar dentro do nosso corpo e fazer essa troca gasosa. O prana é a sensação que esse mecanismo de respirar deixa em mim. Então, nós vamos investigar esses dois pontos, tá bem? Aí a gente vai fazer uma respiração, então a gente vai colocar as mãos um pouco abaixo dos mamilos, nessa parte das costelas, aqui embaixo. Obrigada, Fê. Eu quero que vocês levem, podem ficar de olhos abertos agora, é só mais para a gente treinar esse movimento das nossas costelas. Eu quero que vocês inspirem e expirem apenas pelas narinas, fazendo o movimento das costelas expandirem quando tu inspira e retornarem quando tu exala. Observa até que ponto de expansão tu consegue chegar com as costelas e o quanto tu consegue recolher as tuas costelas. Isso. A gente vai fazer esse movimento, pode relaxar as mãos. A gente vai fazer esse movimento levando uma ativação máxima. O meu máximo é diferente do máximo da Fê, que é diferente do de vocês que estão assistindo e nos acompanhando. Então, cada um vai ir no seu máximo. A gente vai fazer isso por 1 minuto e meio e depois eu vou guiando vocês para outro lugar. Então, nós vamos fazer isso de olhos fechados, com as mãos soltas sobre as pernas, pés firmes no chão. Se a qualquer momento der alguma tontura, dar uma sensação desconfortável, reduz a respiração, não precisa mais chegar nesse máximo. É só aquilo que for confortável e possível para hoje, ok? Então vamos começar. Fechem os olhos e já vão relaxando o abdômen de vocês. Deixem a barriga bem molinha, bem solta. A coluna reta. Observa que a tua nuca fica um pouco prolongada porque o queixo se recolhe um pouquinho. Percebe os teus ombros alinhados com o teu quadril? E que a musculatura que sustenta as tuas costas eretas não interfere no relaxamento do abdômen. Agora leva a tua atenção para a respiração nessa parte baixa das costelas. Quando inspira, expande, quando exala, recolhe. Talvez vocês consigam escutar o som da minha respiração. Tentem acompanhar a respiração de vocês nesse processo evolutivo de inalar e exalar, aumentando a velocidade e o volume da respiração, apenas pelas narinas. Inicia.
Deixa o teu peito se movimentar bem. Relaxa a mandíbula, mas aumenta o volume da respiração. Deixa o calor envolver o teu corpo. Mais 10 segundos. Respira. Grande, volume, mais volume, velocidade. A partir de agora, começa a reduzir a velocidade, mas mantém o volume de ar. Vai deixando o espaço entre uma inalação e a exalação bem longos, distantes um do outro. Observa que demora para chegar a tua exalação, demora para chegar a tua inalação. Deixa isso ficar bem lento. Nesse momento que tu vai reduzindo a velocidade da tua respiração, tu também passa a investigar a tua qualidade mental. Qual é o movimento da tua mente nos pensamentos? E observa que a tua respiração quase não é mais necessária, porque o corpo já hiperventilou. E tu desfruta dessa sensação. Relaxa, solta, relaxa a boca e apenas desfruta do estado da presença. Devagarinho, vai fazendo respirações normais que vão retornando. Se achar necessário, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca num suspiro e abre os teus olhos. A respiração é um processo incrível que faz com que a gente chegue nesse estado de presença e consiga desfrutar de tudo que o presente tem para nos dar. Estar em estado de purificação é estar na presença. Obrigada, namastê. Obrigada, Nanda. Obrigada, Ju, por esses momentos maravilhosos. Rodolfo, bom dia. Bom dia a todos. Eu estava meio com sono hoje aqui, e ainda faz essa hiperventilação aqui, né, Clarissa? A gente fica meio brisado. Tô agora assim, não tão frio aqui ainda, mas sou de Uberlândia, Minas Gerais. Já chegou um pouquinho frio aqui, trabalho no Grupo Oncoclínicas, na oncologia. Purificação. É, Se a gente for pensar o conceito de purificação, tem vários conceitos, né? Aí tem um conceito mais clássico, o químico, né? E o biológico, que é o ato ou efeito de tornar algo puro, livre de impurezas. Então, é um ato ou efeito. Então, tem que ter movimento aí. Então, purificação é movimentar para caminhar para um algo, para ficar livre de impureza, ficar purinho, limpeza. Tem um conceito religioso que aí é interessante, né? Que é também um ato ou efeito de se livrar de pecados, dependendo da religião, né? Ou se livrar de máculas morais, expiação, purgação e fazer qualquer rito, né? Purificador. Caminhando então para a parte mais biológica, hoje eu vou ficar mais pé no chão, científico. Água. Então vamos pensar como que é a purificação da água no contexto químico. Mas antes, a gente. Ah, o neném ali, ó. Nenenzinho tem mais água do que a gente, viu? A gente vai ficando velhinho, vai diminuindo a aguinha. Mas no corpo de uma criança, geralmente 80% do corpinho dessa neném mais lindinha aí, 80% é água. E dentro de cada célula dela tem 95% ou 90% de cada célula é água. Você fala, misericórdia. A gente vai desidratando, né? Por isso que vai encurvando um pouquinho as costinhas,
a pele vai enrugando, tudo isso é efeito da desidratação, é o processo de envelhecimento. Mas quando a gente envelhece, a gente ainda chega a 60% de água. Então a gente entra nesse mundo e sai desse mundo com a água dominando. Ela é a campeã da nossa Constituição. Olha que interessante. E aí, falando em proporções, o planeta Terra, em média, de 70, você fala até 70, 60, 70% é água. Aí você fala, nossa, que interessante. Então é mais ou menos parecido o planeta Terra em água ao nosso corpo, composições de água, que é um pouquinho mais na célula. Olha só as questões de leis de similaridade, né? As correspondências universais. E dentre essa água do planeta, aí sim é um pouco diferente. 97,5% de toda a água do planeta estão nos oceanos. Então é água com sal, sais minerais. Olha que interessante isso, porque os sais são necessários para a gente movimentar, pôr em ação o processo de purificação. Sem os íons, meio chato isso aqui hoje, né? Sem os diferenciais de potenciais de membrana, sódio, potássio, cálcio, magnésio, sem isso, sem atividade elétrica, sem contração muscular, sem respiração, sem movimento, sem vida. Então a gente precisa da água para ter o ambiente, o solvente lá, e precisa dos íons para ter a ativação desse ambiente. Só 2%, 2,5% é água doce. Olha só, a água que deixa a gente realmente vivo. E desses, olha só, então interessante, tanto de água que tem no planeta, 2,5% água doce. E desses 2,5%, 1,5% está congelada, que são as calotas polares nos oceanos. Então, a importância da gente cuidar da água potável do planeta. A mensagem é: temos que purificar a água real do planeta e as nossas águas. Porque esse processo de purificação mental, a gente entra em comunhão e isso é natural. Não precisa nem ficar com o discurso militante ecológico, é natural. Quando a gente está purificado mentalmente, a gente enxerga o todo. A gente enxerga a nossa casa como a casa de todo mundo. A gente pensa em compartilhar mais. A gente pensa em limpar a nossa casa, seja a nossa casa mental, a nossa casa física, a nossa mesa, o nosso consultório, o nosso carro, nosso quarto, o guarda-roupa. Tudo fica mais limpo, purificado e organizado. Outra proporção aí. Mas, enfim, os métodos de purificação da água que são feitos hoje no processo químico, isso da terra, né? Tem vários, aí eu escolhi alguns para ver, para a gente pôr na similaridade de como que a gente faz nesse planetinha. Aí eu sou espírita, então no conceito religioso, é o ato ou efeito de se livrar de pecados aí, através de provas e expiações. Expiação da nossa água. É o que que é feito para limpar ela no processo fixo? Fervura. É o método mais comum, fervura ou destilação, é o que? Aproveita os pontos de ebulições diferente da sujeira ou da água, da outros tipos de substâncias que estão na água, para ir separando. Nossa, o nosso mundo aqui é uma fervura total. Por quê? Porque aqui é um planetinha que é 2%, 2,5%, igual a água doce, que é água boa. 2,5% do nosso tempo nesse planeta é diversão, porque tem que ter. Os outros 97,5%, galera, é trabalho, aprendizado, cura, é hospital escola, não tem como, é o que eu penso. Então aqui a gente está numa fervura constante. Então, qual é o desafio? O desafio é saber a hora de controlar as temperaturas, o local e o ambiente, de ferver, de esfriar, é saber adaptar. Nem tão quente em situações, mas também nem tão frio. Filtração, remoção através de filtros. Nossa, hoje o nosso mundo é de filtro. Só que a gente tem que saber usar o filtro certo, né? Temos que ter filtros, mas o filtro que deixa a gente mais verdadeiro com a nossa essência. A gente não pode usar o filtro às avessas, que é um outro método de purificação da água, que é a osmose reversa, só que é bem perigoso, porque senão a gente vai usar membranas para fazer respirações às avessas. Então aí a gente fica sempre mais ansioso, mais agitado. As membranas estão lá, não tem? Não existem as membranas respiratórias? Nosso corpo é cheio de membrana. Então a gente tem que também saber ou usar com inteligência o filtro
e pôr a membrana nesse filtro para atuar de uma maneira mais corregedora e pacificadora do meio. Eu sempre falo disso. Então, é o quê? É tirar as armaduras, dependendo das cascas, né, que a Fernanda falou. A gente tem que romper certas membranas, senão não haverá o processo de purificação da nossa aguinha. Produtos químicos, e aí eles usam filtros e às vezes usa com coisa que esquenta ácidos que formam coagulação e floculação da água. Isso aí eu peguei num site de estação de tratamento da água. Estação de tratamento da água pode ser nossa casa, pode ser o trabalho que a gente está, pode ser realmente um hospital, pode ser o nosso grupo de trabalho voluntário, o grupo religioso, isso são todas estações de tratamento da água do nosso corpo. E lá, muitas vezes, a gente vai ter contato com produtos químicos, que vai fazer coagular certas impurezas internas, e quando mexe e coagula para separar da água, e a gente tem essa percepção, né? Não é tão bom, não. A gente fica meio nervoso. Aí ferve um pouco, porque você fala, nossa, então eu sou assim. E muitas vezes a gente vai entender o produto químico que a gente precisa para a gente vai entender que está no outro. Então é aquela história, né? Aquela pessoa que me incomoda muito, muitas vezes o defeito que eu gosto de apontar e falar para todo mundo, fazer uma maledicência, uma intrigazinha daqui, do defeito do outro, é porque tá cheio dessa química dentro de mim. E às vezes ele é um instrumento para flocular essas substâncias e depois, na paz, acalmar o pensamento, fazer treinamentos de respiração, meditação, decantação, que aí é um processo que a gente respeita o processo suave da natureza, que também é um sistema de tratamento de água, de purificação dessa água. Espera. Se às vezes está difícil demais e a poeira subiu, acalma o pensamento, aguarda, use a sabedoria, porque tudo se decanta, tudo, até a gente nos processos de reencarnar, desenvolver, trabalho, argumentação, depois tem a conclusão e fim. A gente vai decantar o nosso corpo e nossa aguinha para o planeta de novo. Tudo se decanta para a gente depois entender a essência verdadeira e o sentido que a gente veio fazer aqui. Enfim, viemos evoluir, entender um pouco mais, ampliar a consciência e trabalhar as nossas águas. Um trocadilho, a água tem que estar mais limpinha, porque senão, se ela sujar, a água vira mágoa. A má água ela é mais contaminada de tristezinhas, vaidades, ciúmes, mas enfim, esse é o mecanismo. Muita mágoa é uma água mais sujinha e depois ela pode adoecer o nosso corpo mental, o corpo espiritual e depois vai degradar, não tem como, é igual uma comporta, né, da usina, tem que abrir um pouco. Então abre e decanta um pouco no nosso corpo físico. Um grande abraço a todo mundo, que todo mundo tome águas boas. Boas águas, purifique as águas internas e até daqui 2 semanas. Um grande abraço. Muito obrigada, Rodolfo, querido. Bom, a gente vai chamar a Claudinha, depois nós temos Catinha e uma música ainda de Josi. Então, vamos lá. Bom dia, meu nome é Cláudia Guimarães, coordeno um grupo de voluntários contadores de história. A depender do tempo, eu vou me permitir e proporcionar a vocês 2 textos, mas eu trouxe primeiro uma história. A ostra, o grão de areia e a pérola. A ostra isolada tinha uma existência tranquila, mesmo que solitária. Não saía de sua concha e não conhecia o fundo do mar. E para que conhecesse, estava feliz como estava. Um dia, um agitado trouxe um intruso para dentro da concha. A ostra ficou desesperada, se agitou e não sabia o que fazer. O invasor era um grão de areia pequenino, mas que causou profunda preocupação à ostra. Para se proteger, a mesma envolveu o grão para tentá-lo impedi-lo de qualquer coisa. Nem ela sabia do que. Na verdade, ela tinha medo do novo, da mudança. Com o tempo, o pequeno invasor, junto com as substâncias que a ostra o envolvera, se transformou em uma bela pérola.
E a ostra, antes solitária e inútil, enfim se sentiu parte do mundo ao criar algo tão lindo. Somos ostras com medo do mundo lá fora. Porém, o importante não é expulsar os problemas ou o que é novo. Podemos envolvê-los e conhecê-los a fundo, resolvendo-os e tornando-os pérola. Dessa forma, acrescentamos algo ao mundo, reciclando e transformando o que já temos. E nesse texto, que tem várias versões, eu trouxe uma frase de Rubem Alves: a beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que se deve ser simplesmente gozado. Ela se basta, mas ela não cria, não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer. E eu gostaria de ser mais lenta, mas eu preciso compartilhar esse texto com vocês, porque quando a gente começa a pesquisar sobre o tema, a gente se envolve e o texto nos escolhe. Eu trouxe um texto do Processo de Transformação, de Arid Johnson Estevam, um jovem do Rio de Janeiro, que diz que a jornada da transformação não se dá sem rupturas. O ser humano, ao se confrontar com o sagrado, percebe a insuficiência de sua própria natureza e é levado a atravessar o vale da purificação. O encontro com o divino não é uma experiência neutra, é um momento de revelação, um espelho que reflete a verdadeira condição da alma. Num vislumbre da glória, o orgulho se dissipa e a consciência da impureza se impõe como um peso inescapável. Aqueles que buscam elevar-se por seus próprios méritos, inevitavelmente se deparam com a limitação de suas mãos finitas. O coração que se envaidece e se exalta acima do seu chamado encontra a ruína, pois a transformação genuína não é obra do homem sobre si mesmo, mas daquilo que é operado pelo toque do transcendente. A purificação exige fogo, e este fogo, embora consuma, também regenera. Há um tempo de juízo e um tempo de restauração. Aquele que compreende sua pequenez diante do absoluto não teme reconhecer sua fragilidade, pois somente a humildade prepara o caminho para a graça. O sofrimento pode ser o cinzel da alma, esculpindo-a para algo maior. Contudo, há também um chamado à proclamação, à redenção do tempo oportuno, ao anúncio da mudança, que não se encerra no juízo, mas se abre com a esperança. Os que são tocados por Cristo não permanecem imóveis. Purificados são enviados. A experiência do quebrantamento não os reduz a nada. Antes, os torna participantes e eleitos da missão que transcende o ego e se ancora na vida eterna. Não se trata de um movimento de superação pessoal por si só, mas de uma reorientação do ser. O processo de transformação se completa quando o homem, antes cego para sua própria condição, responde ao chamado de Deus com prontidão. Eis-me aqui para a honra e glória do teu nome. Eis-me aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Claudinha. E agora a gente vai chamar a Kátia e depois a gente coloca a música de Josi. Bom dia a todos e todas. Então, esse tema, eu sou Kátia Rocha, eu sou uma administradora social e estudiosa da meditação Raja Yoga. Esse tema, ele é muito importante para todos nós que entramos nessa seara da espiritualidade, porque nós nos tornamos garimpeiros, garimpeiros de nós mesmos. E uma prática muito importante é a prática da meditação e da autochecagem. Então, como nós temos muito que transformar, porque bastou nascer para já estar entrando em karma. E as contas kármicas, elas se fazem muito facilmente e de forma negativa. Mas para transformar esse negativo em positivo, precisamos
precisamos ser este cavaleiro, tirar as cascas, não é? Polir, quatro aspectos que eu relacionei aqui. Riqueza, que é a questão do dinheiro, e também pode ser o nosso tempo. Como é que eu divido o nosso tempo, o meu tempo? Relacionamentos. Meus relacionamentos têm conflitos, são raivosos, são de brigas, disputas, ou são relacionamentos de paz, amorosos, quando eu consigo respeitar os diferentes traços do outro. O corpo. Nós colocamos tudo no nosso corpo. Entrou e chegam as doenças e precisamos utilizar medicamentos. Mas o que mais é afetado? O quarto e último ponto é a mente. Então, a mente é a principal conta kármica positiva, porque é quando eu posso irradiar as vibrações no meu entorno. E como é que a gente faz isso? Então, lembrando de Deus, porque o ser mais puro que existe é Deus. Então, você que já fez aí os exercícios com a Juliana, já observamos o que é que eu carrego na minha armadura, ainda nessa postura de garimpeiro, garimpeiro do amor, lembre-se que você, a partir dessa energia no centro da testa, você irradia e você vibra positivamente. E cada frase que você repete, seja verbalmente ou seja mentalmente, com frequência, se torna uma afirmação poderosa para a sua purificação. Então, escolha momentos, momentos de conversa com Deus, onde você possa fazer essa purificação. Isso é um momento muito poderoso, agora mesmo, quando nós estamos interligados mentalmente ou aqui pela internet, fisicamente, como Nanda e Julie, e Clarissa e a Netinha, nós estamos criando a mais pura vibração. Então, agora, escolha o que eu quero mudar na minha vida. Nós temos ainda 15 segundos. Pensamentos, sentimentos. Escolha um relacionamento que eu quero transformar. Um comportamento. E o comportamento também exige beber muita água, mudar o alimento que entra pela boca, para que eu tenha essa prática da purificação. Sempre lembrando que você pode irradiar as vibrações para o seu próprio corpo, para as pessoas e para o universo. Então, lentamente, saindo dessa vibração, mas sabendo que você, mesmo quando terminar a live, você vai manter a observação quanto à riqueza, relacionamentos, corpo e mente. E que você vai se alimentar de pensamentos puros, positivos e poderosos. Então, vamos lá, Clarissa. Om Shanti, eu sou um ser de paz. Lembrem-se de Deus. A Índia tem uma frase, é uma palavra chama Manmanabhave, que é a lembrança de Deus constante. Então vamos lembrar de Deus sempre. Quando olhar nos olhos do outro, lembre que você é uma alma e lembre-se que o outro também. É esse ser que está nesse hospital escola e que está nesse tratamento. Muita paz, bom dia. Vamos à música, não é, Clara? Obrigada, Catinha. Da próxima vez você começa para ter seu tempo maior. E aí, vamos colocar a música, Henrique. Essa música linda que o Josi fez. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Primeiro Shanti é para lembrar que somos seres de paz. O segundo, que pertencemos a Deus. E o terceiro, que nós podemos colaborar com este mundo por meio de nossas vibrações de paz.
E a canção de hoje é sobre purificação. É passageira a existência neste mundo, é pensamento. A distância entre terra e céu é estrela. Nossa forma original é jornada. Vivenciar o ser real e saber que tudo tem final e que o ser é eterno. É passageira a existência neste mundo, é pensamento. A distância entre terra e céu é estrela. Nossa forma original é jornada. Vivenciar o ser real e saber que tudo tem final e que o ser é imortal. Saber que tudo tem final e você é imortal. Pouco a pouco, a cada respiração, volta a memória, essa é a minha criação. Eu me lembro de Deus e me lembro de mim, faço a minha doação, purificação. Eu não quero mais nada a não ser me lembrar que tenho asas para voar. Vou soltar as amarras, em silêncio emanar e ajudar o mundo a mudar. E uma vez todos prontos, quando nada resta, é a hora de retornar. Nosso agradecimento imenso a Josi, agradecimento a cada um de vocês por essa jornada maravilhosa, pela purificação e que daqui a 15 dias nós possamos nos encontrar em paz, para trazer paz para o mundo, né? Belzuca, dá tchau para todo mundo. Joga, Ah,
Joga o beijo. Beijo. Um Tchau. beijo.